a mais um podcast da Bíblia Fácil com Lorena Porto. Nesse podcast nós vamos falar sobre os herdeiros de Abraão. Abraão entra na história da humanidade, sendo um homem já velho. Sua história começa quando ele tem 75 anos, casado com uma mulher estéril 10 anos mais jovem que ele. Toda essa situação por si só é complexa e traumática. Não ter filhos era uma profunda vergonha para os dois. Infelizmente, Abraão não tinha herdeiros. O patriarca havia depositado suas esperanças em seu sobrinho Ló, mas logo ele percebeu que ele deveria abandonar esse caminho. Então encontrou um servo, provavelmente um escravo, que seria seu herdeiro. Eliezer tinha todas as qualificações para prosseguir com seu pequeno clã, menos uma coisa: não era um filho legítimo de Abraão. Muitos acreditam que Abraão esperou 25 anos para ter um herdeiro legítimo, mas isso não é verdade. Ele esperou muito mais do que isso. Posso especular que Abraão e Sara estavam casados há pelo menos uns 40 ou 50 anos quando entraram nas páginas da Bíblia. A espera era muito mais longa, tanto que Abraão tinha desistido de ter filhos e adotado seu servo Eliezer como herdeiro. Depois de décadas de espera frustrada, uma promessa é feita. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou: Assim será a sua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Abraão creu. Ele estava todo feliz, finalmente as coisas iam acontecer. Ele foi todo feliz contar para sua esposa: Vamos ter um filho! Deus prometeu que eu vou ser pai e falou de várias coisas que vão acontecer no futuro da nossa descendência. O tempo passou, nada de filho. A frustração foi crescendo e o desespero de nada acontecer tomou conta dos dois. Sarai teve uma brilhante ideia. Vamos pegar aquela escrava que trouxemos do Egito e você vai se deitar com ela. Assim, será um filho de sangue seu e as promessas de Deus vão se cumprir. Foi mais ou menos desse jeito que Agar entrou na história de Abraão. Ela não pediu para participar disso, não foi a ideia dela, ela não queria isso, mas aconteceu. Agora, Agar está grávida. Como isso é possível? Como é que Sarai aceita essa situação tão tranquilamente? Nossa visão de mundo com forte influência feminista e monogâmica não aceita facilmente que uma mulher entregue seu marido de bom grado a outra. Não, isso não é tolerável. Então, como é que Sara aceita isso? As coisas eram bastante diferentes naquela época. Muitos textos antigos foram encontrados e atestam o costume da concubina na antiguidade. Os códigos de leis da Suméria abordam a questão da herança. Por exemplo, o Código de Ur-Nammu, de 2100 a.C., permitia ao marido tomar uma concubina e, se a espera pela esposa engravidasse, fosse em vão. A esposa podia providenciar uma concubina caso quisesse. Esse seria o seu herdeiro. A Lei Hurrita de Nuzi, de 1440 a.C., e o Código de Hammurabi, de 1750 a.C., permitem ao marido adotar como herdeiro legítimo qualquer filho gerado por uma escrava. A lei de Nuzi permitia ainda passar todos os direitos de herança para o filho da esposa principal, mesmo que tenham nascido depois. O primogênito que tinha direito à herança era o filho da esposa legal. Isso é atestado nesses documentos de Nuzi, em que o primogênito tinha o direito ao dobro da herança dos irmãos, confirmado como lei depois na Torá. Mas ele não tinha só privilégios, não, mas deveres também. Porque quando o pai morria, se tornava o chefe da família, com responsabilidade sobre todos. O primogênito não necessariamente é aquele que nasce primeiro, mas sim o primeiro filho masculino da esposa legítima, ou da primeira esposa. Podemos ver um episódio desse com Jacó e José. Para Jacó, sua primeira esposa era Raquel, a que ele tentou se casar primeiro, aquela que ele amava. Mas foi Lia que engravidou primeiro, gerando Rúben. No momento em que Jacó foi abençoar seus filhos, é para os filhos de José que vai a bênção da primogenitura, ou seja, as regalias da melhor herança ficou com Efraim e Manassés.
não só na frente de Rúben, mas também na de Simeão, Levi e todos os outros filhos. José foi o único filho que recebeu uma herança de Jacó. Seu pai lhe deu as terras que comprou na região de Siquém. Essa era a sua herança. O primogênito era aquele que levaria o nome do pai, cuidaria da sua herança e produziria herdeiros para manter o nome da família. Em caso sua esposa não conseguisse lhe dar um herdeiro legítimo, então uma serva poderia fazer isso. Também era aceito que um homem poderia se divorciar da sua esposa caso ela fosse estéril e poderia então se casar com outra. Entre os judeus há ainda hoje um prazo de espera pela fertilidade. Por Abraão ter esperado Sara engravidar por 10 anos enquanto estava em Canaã, esse é o tempo que um homem deve esperar sua esposa engravidar. Caso isso não aconteça, então o homem está livre para ter outra esposa. Muitas vezes eles nem mesmo se divorciam da primeira antes de começar um relacionamento com a outra. A concubina não era uma amante escondida ou ilícita, mas uma mulher unida de forma legal a um homem, porém num nível inferior ao da esposa. Não havia um estigma moral sobre ela, porque seu status era bem aceito na comunidade polígama. Entretanto, a concubina não tinha os mesmos direitos legais da esposa, não tinha autoridade sobre a casa e nem sobre a família. O homem podia mandá-la embora com um presente e seus filhos perderiam completamente o direito à herança, embora fossem considerados legítimos. Os textos de Alalak falam que se uma mulher não puder dar à luz a um filho, sua sobrinha deve ser dada em casamento ao marido para ter filhos. Mas se um filho nascer da primeira esposa, este é o primogênito. Também fala que um pai pode escolher a quem dar a primogenitura, consequentemente, a herança. Essa prática depois foi proibida na Torá, e você pode encontrar o texto em Deuteronômio 21, 15 a 17. Abraão, ele teve ao todo 8 filhos. Isaque com Sara, a esposa legítima, Ismael com Agar, a concubina e serva de Sara. E mais 6 filhos com uma segunda esposa, Quetura. Ela também pode ser considerada como uma concubina. Seus filhos eram Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Não se sabe nada dos outros filhos de Abraão. O único que parece ter tido algum contato com o povo de Israel foi Midian, uma região hoje na Jordânia, e que foi para onde Moisés fugiu quando saiu do Egito, de ter matado um egípcio para defender um israelita. Não sabemos se a região de Midian tem alguma relação com o filho de Abraão. Antes de sua morte, o patriarca distribuiu presentes para os seus outros filhos, inclusive alguns presentes para Ismael. Mas toda a sua herança, toda a sua fortuna e seus bens foram deixados inteiramente para Isaque, filho legítimo da sua esposa Sara. Este foi mais um podcast da Bíblia Fácil com Lorena Porto. Se você quiser saber mais sobre o mundo dos patriarcas, sua cultura, a época em que viveram, não deixe de clicar no link. Se inscreva no canal, adicione o sininho para que você possa receber todas as nossas novidades. Toda semana nós vamos ter novidades aqui no canal. Não deixe de participar. Até a próxima!